Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. O escândalo da graça. Só pode ser poder de Deus não entender essa palavra. Eu tenho falado em várias mensagens, o entendimento é de Deus, mas o não entendimento só pode ser de Deus. Tenho falado aqui que a língua portuguesa assassina, revela, a língua portuguesa revela a fraude das pregações evangélicas. Os pastores assassinam a língua portuguesa. Só que nossos amados irmãos evangélicos, nós também passamos por isso. Nós ouvimos tantas mentiras durante décadas e essas mentiras passaram a ser verdades. A gente vai ver aqui como a língua portuguesa revela a fraude, a fake news das pregações evangélicas. Todas as pregações evangélicas são fake news. Todas elas, sem exceção. Só que nossos amados irmãos evangélicos ouviram durante décadas, 40, 50 anos, muitas mentiras. E essas mentiras passaram a ser verdades. O Evangelho da Graça é um escândalo para quem ouve, para quem assiste pela primeira vez. Por isso que eu tenho sido tão refutado. Mas sabe aquela refutação com palavras, você é um herege, você é um falso profeta, bem que a Bíblia diz que nos últimos dias, isso é uma macumba evangélica, isso é um feitiço, e as pessoas não têm argumentos. Quando vem com os argumentos, vem com o livro de Tiago, de Mateus. Nós sabemos que Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. O Evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo no terceiro céu, no paraíso, está lá em 2 Coríntios 12, 2, 3, 4. Nas suas 14 cartas, de Romanos a Hebreus, considerando que Hebreus foi escrito por ele, não faz diferença. 11 destinatários. Meu querido, minha querida, a Bíblia é um livro histórico. Eu sei que muitos amados evangélicos vão me detonar aqui. Inclusive, de umas semanas para cá, eu tenho sido muito detonado, porque a quantidade de inscritos e de visualizações, a quantidade aumentou muito para a glória de Deus. Então, muitos evangélicos, não poucos, muitos, estão ouvindo a mensagem da graça pela primeira vez. É um escândalo, entre aspas, o Evangelho da Graça. Você imagina uma pessoa lutar com esse tal de Satanás todos os dias, acreditar que está vivendo uma batalha espiritual, durante décadas acreditando nisso, e chega uma pessoa, prega o Evangelho da Graça e diz que nunca houve batalha espiritual, não há nenhuma batalha espiritual, o diabo nunca foi um ser, e inferno significa sepultura. Isso é um escândalo. Eu já lancei uma playlist aí, eu convido você para acessar uma nova playlist, a face da salvação, a face das profecias. Eu tenho várias mensagens com esses títulos, a face, mensagens esclarecedoras e que são mensagens que eu nunca vi no YouTube. Por exemplo, a face da salvação. Como os evangélicos estão sendo enganados e como nós fomos enganados. Salvação na Bíblia sempre se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. Quem crer com R no final, entendimento, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E quem não crer será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Então você vê ali no Sermão da Montanha de Jesus, tudo para aquela época. A gente vai ver nessa mensagem. Então, a graça é um escândalo.
É algo que a pessoa nunca ouviu. Quem é esse herege? Quem é esse camarada? Quem é este senhor que está falando isso? Eu prego o Evangelho da Graça, que os pastores não têm interesse que entendamos. A graça estava oculta desde os tempos eternos e foi revelada ao apóstolo Paulo no terceiro céu. Com a morte de Paulo, esse Evangelho da Graça, as boas novas, as boas notícias, ficaram ocultas novamente, prevalecendo a igreja romana e a igreja primitiva. Por isso, quando um homem é sério, esse que tem um rótulo de pastor aí, eu conheço alguns sérios, éticos, idôneos, eles são vítimas do sistema e levam nossos amados irmãos para antes da cruz. São verdadeiras sinagogas. Porém, a maioria sabe que está enganando. A gente vai ver nessa mensagem. Então esse é o título da mensagem. O escândalo da graça. Só pode ser poder de Deus não entender, não compreender essa palavra. Vamos lá? Crescer na graça e no conhecimento. Se você não entender essa palavra, você é um abençoado, um eleito, um espírito perfeito. Quando a sua carne tombar, o espírito também volta para Deus. Mas eu lamento informar, você está no canal errado. Não perca seu tempo nesse território. E por favor, né, quando me refutar, me refuta na palavra. Porque eu já lancei vários desafios aqui, ninguém me refutou. Ora, se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar? Onde tem Paulo falando de inferno, de sofrimento? Mostra aqui, pastor, teólogo, bacharel em teologia. Mostra aqui onde é que tem Paulo. Vamos lá. O escândalo da graça. Só pode ser poder de Deus não entender a graça, não compreender essa palavra. Vou ilustrar com duas passagens aqui que diz, Atos 16, 14. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus, era uma eleita, tinha espírito, era uma abençoada. E o Senhor, não o pregador, e o Senhor abriu a mente dela, o entendimento dela, para que compreendesse o que Paulo dizia. Quem dá um entendimento? O Senhor. Quem é que deixa a pessoa cega sem entender? O Senhor. Logo você que vai me detonar aqui e não compreende essa palavra, você está certo. Você está fazendo a vontade do Senhor, que a uns ele tira o véu, a outros ele não tira o véu. Então tem pessoas que vieram ao mundo para ser escravo da religião. Tem até no nosso meio um Pinóquio da graça aí, e Deus levanta pessoas para tudo que ele fala, toda mentira, toda heresia que ele fala, tem pessoas que dizem verdade, são pessoas levantadas por Deus, que estão na graça, mas continuam com o véu da religião, essa religião chamada graça que está aí. Então, e o Senhor abriu a mente dela, o entendimento dela, para que ela compreendesse. Muitas pessoas vão entender essa palavra. O Senhor está tirando o véu da religião. E muitas pessoas não irão compreender essa palavra. É o véu que permanece da religião. Efésios 1,17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos, não nós, grupo de pessoas local, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Meu querido, minha querida, quando você entende essa palavra, isso é a manifestação de Deus, da graça, dando sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, no pleno conhecimento da graça. Glória a Deus por isso. Então você vê que quem dá o entendimento é Deus e quem não dá também é Deus, porque Deus não é a favor da unanimidade, todos estão fazendo a vontade de Deus. Nós nascemos dentro dessa bolha.
Nós já nascemos com isso aí, independente da religião que nós nascemos. Mas nós já nascemos com isso aqui. Pecado, diabo, inferno, últimos dias, salvação, dízimo, a aberração do dízimo. Estamos no período do Apocalipse, afastados e desviados. Você é um decaído. Eu leio isso todos os dias. Cuidado, Jesus está voltando. Vivemos uma batalha espiritual. Línguas estranhas, terra decanta, limpa na chulipa. Isso é uma fraude. Demônios, ações de demônios, curas e milagres. A Bíblia, eis que te digo, assim diz o Senhor. Gente, tudo isso aqui é mentira, é fraude, é fake news, é enganação para tirar dinheiro dos nossos amados irmãos evangélicos. E é fácil acreditar nisso. Muito fácil acreditar nisso. Porque a nossa mente foi bombardeada com tudo isso. Então, por isso que a graça é um escândalo. É o tema da mensagem de hoje. Só Deus, para tirar o véu, para fazer uma pessoa não acreditar em nada disso. Tudo isso é fraude. Tudo isso é fake news. Tudo isso é mentira. Levar esse livro aqui para o futuro é uma grande fonte de renda. Pessoas ficaram milionárias pregando essa palavra aqui. Esse livro aqui é histórico, não é profético. A Bíblia foi escrita 100% para Israel. Tudo já aconteceu. Tudo foi para Israel. Não existe mais pastores e muito menos profetas. Tudo foi para Israel. Livro histórico, de Gênesis a Apocalipse. Só que levar as coisas para o futuro sustenta os camaradas. Se um pastor pregar a graça num domingo, no outro domingo a igreja vai estar vazia, porque a graça é um escândalo para aqueles que não compreendem. Mas para aqueles que compreendem, que assistem, que ouvem uma mensagem da graça pela primeira vez, glória a Deus, eu sabia que tinha algo de errado. Nós estávamos nesse sistema religioso corrupto, pregando isso, mas a gente não concordava. Eu não concordo, tem alguma coisa errada, as coisas não batem. A língua portuguesa assassina, revela a fraude das pregações evangélicas. Porque até então nós nunca tínhamos ouvido uma mensagem da graça. Quando nós ouvimos uma mensagem da graça pela primeira vez, glória a Deus, eu sempre pensei nisso, eu acreditava que só eu estava pensando nisso, acreditando nisso. Eu estou vendo pessoas que acreditam naquilo que eu sempre acreditei. Glória a Deus por isso. E você vai ter uma paz que você nunca teve na sua vida. A graça é maravilhosa, o entendimento da graça é maravilhoso. Sabemos que a carne sofre, mas o Espírito reina. E quando a carne tombar, o Espírito volta para Deus. Por mais trágico que seja, por mais estarrecedor que seja a morte de uma pessoa, o final sempre é glorioso. Que final é esse, Júlio Chaves? Quando a carne tomba, o Espírito volta para Deus, com um novo corpo glorioso igual dele, e veremos o Senhor como ele é. Paulo, quando compreendeu isso, disse: se vivemos para Cristo pensando neste mundo, somos os mais miseráveis dos homens. Viver é Cristo, morrer é lucro. Os pastores pregam como se a morte fosse um castigo de Deus. Quer dizer que uma criança, quando morre, está sendo castigada? Você vê, são mensagens de medo e terror, ministério de condenação e morte, porque o medo e o terror atrai as pessoas. A graça afasta desses malditos sistemas religiosos que tem aí. São alçapões, são arapucas, e muitas delas são verdadeiros antros, lugar asqueroso propenso à corrupção. Se você compreender a graça, mas nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja, e você vai ter uma paz que você nunca teve na sua vida. Existe um outro mundo entre a igreja e esse mundão que a gente aprendeu aí. Nossa, música do mundo, essas pessoas do mundo. Existe um local entre esse mundão aí e esse lugar chamado de igreja. Nós vivemos nele.
Eu tenho um filho que, quando eu entendi a graça, ele tinha 12 anos. Ele está hoje com 18, um menino maravilhoso, fazendo faculdade de engenharia, não bebe, não fuma, vive aqui para a família, para o trabalho. Então existe um lugar entre a igreja, esse lugar chamado igreja, e o mundo. Teve uma irmãzinha que disse: Júlio, eu prefiro ver meu filho de noite, na madrugada, numa vigília, do que ir para a farra dos amigos. Eu também prefiro, irmãzinha. Se tiver essas duas opções, você quer que seu filho de 18 anos vá para a farra com os amigos ou vá para uma vigília na Assembleia? Eu prefiro uma vigília da Assembleia. Mas existe uma outra opção entre a farra do mundo e esse lugar chamado de igreja. É esse meio termo que hoje os meus filhos vivem. Então nós nascemos nesse mundo aqui, nessa mentira, nessa fábula, nessa enganação, nessa fraude, nessa fake news, que só serve para encher os cofres das pessoas. O camarada nunca ouviu uma mensagem da graça, ele acredita em tudo isso. E ele fica preso, ele é manipulado, ele é escravizado, ele é doutrinado a isso aqui. Por isso que a graça é um escândalo. Ele nunca ouviu uma mensagem da graça. Se Deus não tirar o véu, ele vai me detonar aqui embaixo. Agora, se Deus tira o véu, acontece o que está acontecendo. Aumentou muito a quantidade de inscritos, está entre 50 e 100 novos inscritos por dia. Quantidade de visualizações, a quantidade aumentou muito, para a glória de Deus. Não entender isso só pode ser poder de Deus, gente. Se você fala para um evangélico que Jesus veio apenas para Israel, ele diz: você é um herege. Porque ele passou décadas ouvindo que Jesus veio por toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo, Deus amou o planeta Terra. Mundo na Bíblia é mundo de Israel, terra na Bíblia é terra de Israel. Jesus veio apenas para Israel. Não sou eu que estou dizendo. Ele respondeu, Jesus: eu fui enviado apenas, somente. Tem tradução que diz: senão as ovelhas perdidas de Israel. Então quem é esse mundo de João 3,16? Porque Deus amou o mundo que enviou o seu Filho. Mundo de Israel. Isso é um escândalo para os evangélicos. Se Deus não tirar o véu, não tem jeito. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Meu querido, a Bíblia não tem nada para mim e para você no âmbito espiritual. Claro que é através da Bíblia, que foi 100% para Israel, tudo já aconteceu, mas é através desse livro maravilhoso aqui que nós conhecemos o nosso Deus. Se esse livro aqui não existisse, se o Brasil fosse ateu, se o mundo fosse ateu, não ia mudar nada no âmbito espiritual. Nossos amados irmãos aí ateus são abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos. Deus é tão poderoso que até ateus ele faz. Como é que a pessoa se olha no espelho e diz que Deus não existe? Por trás desses ateus militantes do YouTube, pode ter certeza, existe uma frustração com Deus, existe uma decepção com Deus, existe uma grande mágoa contra Deus, mas são abençoados, são eleitos, e qualquer um está sujeito a seguir o ateísmo, gente. Interessante, eu estava pensando nesses dias, né, que a carne sofre, mas o espírito reina. Você imagine, tem testemunhos aqui de algumas mãezinhas que disseram: Júlio, eu enterrei minha única filha. Gente, diante de uma desgraça dessa, existe uma grande probabilidade dessa mãezinha dizer: eu não acredito em Deus. Como é que Deus faz uma mãe enterrar uma filha? Como é que Deus faz uma vozinha enterrar um neto? Eu não acredito em Deus. Então existe uma grande probabilidade dessa pessoa seguir o ateísmo. Eu entendo isso, eu compreendo, mas tudo isso é de Deus. Isso é o temperamento, é a reação. A polícia chega e diz para você, as autoridades policiais dizem: não reaja diante de um assalto. Humanamente falando, né? O bandido está ali para matar ou para morrer, ele não tem nada a perder. Lógico que hoje eu tenho um entendimento que quando o bandido mata um policial, é Deus.
Quando o policial mata o bandido, é Deus. São dois personagens de Deus aí. Eu creio nisso. Mas humanamente falando, não reaja. Não, beleza, eu não vou reagir não. De repente você se depara com um assalto e você reage. É o temperamento, é o momento, é a situação, é o calor do momento. A mesma coisa é o ateísmo. De repente você está aqui na graça, você é evangélico e você se depara com a desgraça dentro da sua família. Deus não existe. Faz parte, gente. Por isso que eu digo que qualquer um pode ser lá na frente um ateu. Tudo isso é reação e tudo isso é imprevisível. Você pode ver que por trás desses ateus militantes do YouTube que estão aí, existe uma grande frustração. É a mãe que morreu de câncer muito nova, é a mãe que morreu assassinada, é o pai que morreu assassinado, enterrou um filho muito cedo. Existe por trás uma grande frustração. E eles, a reação dele, não, Deus não existe. Você vê que esses militantes do YouTube, esses ateus aí, eles são caçadores de desgraças evangélicas. Jesus curou só na Bíblia Lázaro. O irmão Lázaro não curou. A Fabiana Anastácia, Deus não curou. Pedro Henrique morreu, Deus não salvou ele. Oi, e João Ribe Palharim, que o pessoal da Paz e Vida orou essa oração religiosa, e ele passou pela Covid e não morreu. E aí é teu? Não, isso aí foi obra da natureza. Quantas pessoas? Né? Quantas pessoas passaram por essa Covid? Então, se você for falar para um ateu que o pessoal orou e ele passou, ele vai dizer, não, isso é obra da natureza. Quer dizer, o camarada não acredita num livro que tem 2.000 profecias, 300 profecias messiânicas. Ele não acredita. E ele acredita que nós somos a evolução de uma ameba de 250 milhões de anos. É muita fé. Eu não tenho fé para ser ateu, não. Mas Deus é poderoso que até ateus ele faz. Como pode alguém não acreditar nisso? Só pode ser poder de Deus. A graça é um escândalo. O cara lê isso e diz, Jesus veio por toda a humanidade. O próprio Jesus disse, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A gente lê isso aí e o camarada diz, não, mas o meu pastor diz que ele morreu por toda a humanidade. Meu pastor, ele fala, terra decanta, limpa na chulipa. Ele anda marchando na igreja e ele cheira a azeite. Ele vai para o monte toda semana. E eu acredito no meu pastor. O que ele diz eu acredito. Chamando Jesus de mentiroso. Apenas. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, do Novo Testamento, que é derramado em favor de muitos, por muitos, para remissão dos pecados. Aí o evangélico com um véu sobre a face diz que o sangue dele foi derramado por todos. Eu leio aqui muitos e ele diz por todos, seu herege. Remissão de pecados, perdão dos pecados. Ele diz que foi derramado por todos e ainda diz que é pecador. Isso é um véu. Só pode ser poder de Deus. Não tem outra explicação. Está só no canal errado. Não perca tempo nesse território. E por favor, quando for me refutar, pastor, me refuta na palavra. Muitos, que muitos? As ovelhas perdidas de Israel. E João 3,16, porque Deus amou o mundo. Que mundo? Mundo de Israel. Em verdade vos digo, vos, grupo de pessoas local, os discípulos, Jesus está falando aí. Vos digo, meus discípulos, que alguns há dos que aqui estão. Pelo amor de Deus, gente, basta ter um ensino fundamental para ver que esse aqui estão presente da época lá de Jesus. Jesus está dizendo, uns que aqui estão, que não provarão a morte. Vocês vão morrer, mas vocês não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Se Jesus não voltou, essas pessoas estão vivas, com 2100 anos. Quem é que entende isso? Só se Deus tirar o véu.
Então, quando não entende, só pode ser poder de Deus. Não tem outra explicação. Poder de Deus. Olha a língua portuguesa revelando a fraude das pregações evangélicas. Mateus 24:6, eu botei 3 traduções aqui. E ouvireis. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Qualquer conflito aí, Irã e Iraque, bem que a Bíblia diz, guerras e rumores de guerra. E se a guerra for contra Israel, lascou. Gente, Israel é um país como outro qualquer hoje. Existe uma única terra e um único povo. Lógico que em Israel hoje existem os judeus, mais judeus, que aqueles que não aceitaram Jesus como Messias. E esses, na época, foram condenados. Condenados a quê? A passarem pela grande tribulação. Então, muitos que creram não passaram pela grande tribulação, não ficaram na Judéia, em Jerusalém. Por isso que Jesus disse, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Só os judeus que creram, não fugiram para os montes, foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação, que foi no ano 70. A maioria não creu que Jesus era o Messias e foram condenados. Condenados a quê? A passarem pela grande tribulação, que foi no ano 70. Por isso que ele disse, eu vim para os meus e os meus não me aceitaram. Largue a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. Mateus 7, 13 e 14. E muitos são os que entram nela. A maioria dos judeus foram condenados. E estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos são os que entram. Isso aí é uma metáfora para dizer que a minoria foi salva. Salva de quê? Da grande tribulação. E a maioria foi condenada. Condenada a quê? A grande tribulação. É a mensagem que eu tenho. A farsa da salvação. E ouvireis. Vocês, meus discípulos, vão ouvir. E vocês ouvirão de guerras e rumores de guerras para aquela época. Olhai, não vos, meus discípulos, assusteis. Porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus, quando falou isso, números redondos, ele estava com 32 anos. O fim foi no ano 70. 32 para 70, 38 anos. Não passará esta geração. Tudo na graça se encaixa. Tudo é perfeito. Só que os pastores não têm interesse em pregar isso. Se eles pregarem, ficam desempregados. Essas chamadas igrejas fecham. Eles vão ter que voltar para o mercado. Eles vão ter que concluir as suas faculdades. Levando sempre para o futuro. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Jesus não voltou. Peste negra, Jesus não voltou. Essa aí agora, Jesus não voltou. Sempre existiu guerras e rumores de guerra. Jesus não voltou e não vai voltar. Como é que ele vai voltar se ele habita em mim e em você? A volta de Jesus foi um juízo sobre Israel no ano 70. Apocalipse 14, 7. O seu juízo chegou. Outra tradução. Não tenham medo. Meu querido, você que é pastor aí, isso é para nós, isso é para mim e para você. Ouvireis o verbo ouvir está no futuro do presente, presente do futuro. Está no futuro do presente, algo que está prestes a acontecer. E ouvireis. Não tenham medo, meus discípulos, quando vocês ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer ao longo desses 38 anos, mas ainda não será o fim. O fim foi no ano 70. E essa tradução aqui é uma aberração, né? Porque o pastor lê isso aqui e diz que isso vai acontecer. Jesus está falando para os discípulos, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, meus discípulos. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. O fim foi no ano 70. O Novo Testamento, o Velho Testamento, tudo levando para o ano 70, para aquela geração, para Israel, tudo para Israel. Quem que entende isso? Tem gente que está ouvindo isso pela primeira vez.
Deus vai tirar o véu. Nossa, o que é que esse homem está falando e está se inscrevendo no canal? Repito, está entre 50 e 100 inscritos por dia. Em média, 10 mil visualizações em 48 horas. Está entre 10 mil e 20 mil visualizações durante 48 horas. O canal está crescendo muito, gente. Agora, a quantidade de pessoas me refutando, me detonando, que Deus não tira o véu, também aumentou muito. Eu não tenho condições de responder nenhum comentário aqui. Todos os comentários eu não tenho condições. Eu faço assim para atualizar, aí entra 10 comentários. Eu não tenho condições. Eu ainda estou com condições de responder e-mails, mas comentários aqui não tem condições. Vocês ouvirão. É incrível, gente. Mas eu sei que isso é o véu. Não tem jeito quando Deus não tira o véu, porque Deus não é a favor da unanimidade. Mais tradução aqui, 2 traduções, 3 traduções. Ó. De Mateus 24, 9. Então, vos, meus discípulos, vocês, de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados em todas as nações. Viu aí que todas as nações é de Israel, por causa do meu nome. Nome de quem? De Jesus de Nazaré. Está falando para quem? Para os discípulos. O que é que nós temos a ver com isso? Jesus de Nazaré não existe mais. Nós não somos discípulos de Jesus. Então eles os entregarão. Outra tradução, esse aí, vocês, meu discípulo. Então eles entregarão vocês, os entregarão, para serem perseguidos e condenados à morte. A gente sabe que a maioria dos discípulos foram mortos, torturados, perseguidos por causa de Jesus de Nazaré. O que é que nós temos a ver com isso, gente? Serão perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Que nações? De Israel. A gente vai ver aqui 5 vizinhos. E essa tradução aqui embaixo é de brincadeira, né? Então, vocês quem, pastores? Para de enganar o povo, rapaz. Vocês serão presos, perseguidos e mortos. Isso é para mim e para você, meu querido. Não existe perseguição da igreja. Isso é outra fraude. Não existe perseguição da terra alheia. Se você está aqui e vai falar de Jesus em Buda, na China, tu vai ser expulso, cara. É a mesma coisa de um chinês ou um budista entrar na tua casa e falar de Buda. Tu vai botar para correr, ó, cai fora. Aí o budista chega lá na China, nós estamos sendo perseguidos. Não existe perseguição na outra terra, na terra alheia. Isso é fraude. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Isso é uma heresia, uma grande fonte de renda. Então vocês, meus discípulos, serão presos. Eles foram presos. Serão perseguidos, foram perseguidos, e serão mortos, foram mortos, por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Mundo de quem? Os discípulos foram odiados por todo o mundo. De onde? Mundo de Israel, terra de Israel. A gente vai ver aqui agora. Olha aí, o todo mundo na Bíblia, gente. Enquanto os evangélicos acreditarem que mundo e terra é mundo, planeta, terra, planeta, vão continuar sendo enganados. Olha aí o todo mundo na terra, gente. Da terra. As pessoas que moravam em Partos, em Médios, Elamitas, na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto de Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós, olha, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Isso foi o Pentecostes lá, que era uma festa por ano. Uma vez por ano, 50 dias depois da Páscoa judaica, uma vez por ano. E tem essa heresia aí, essa fonte de renda, essa farsa que eu estou preparando uma nova mensagem da Santa Ceia.
Isso é uma Páscoa judaica, uma heresia, só que todo mundo recebe um salário por mês. Aí bota essa praga, essa farsa, uma vez por mês. A Santa Ceia, a Páscoa judaica, era uma vez por ano. E a festa de Pentecostes, era 50 dias depois da Páscoa judaica. Por que você não faz essa Santa Ceia uma vez por ano? Era uma vez por ano. Isso é uma heresia. Pega o miolo de pão, este é o teu corpo. Isso é um judaísmo. Isso é uma vergonha mesmo, porque a Santa Ceia era um banquete, não tinha negócio de pão e vinho, não. Isso é uma fraude. Agora é o dia que mais entra dinheiro nesses alçapões, nessas arapucas, nesses antros. Uma vez por ano, uma vez por mês, o cara recebe o salário uma vez por mês. Tem gente que vai nesses antros aí, nessas arapucas, uma vez por mês. Qual é o mês? O mês da Santa Ceia, meu irmão. A comunhão com o Senhor. Isso é uma fraude. Isso é uma farsa. Você vê que eles estavam falando, línguas estranhas. Não tem nada de terra de canta ali para na chulipa. Esse cara está te enganando, meu irmão. Línguas estranhas eram idiomas. Que Jesus deu poderes aos seus discípulos para falar línguas estranhas. Esses países aqui falavam vários idiomas. Como é que Pedro ia falar o evangelho da circuncisão para dizer aos judeus que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram, se essas pessoas não compreendiam a língua de Pedro? Por isso que Jesus deu o dom de línguas, idiomas, línguas estrangeiras, para que Pedro pregasse o idioma desses aqui. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas maternas, nossas próprias línguas em que fomos nascidos, falar das grandezas de Deus. Se Pedro falasse da língua dele, ninguém ia entender. Ou seja, eles não iam ouvir o evangelho da circuncisão e não teriam chance de serem salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação. Os que creram não ficaram na Judéia, não ficaram no centro de Jerusalém, fugiram para os montes, fugiram pelas montanhas e foram salvos da grande tribulação que foi no ano 70. Isso é um escândalo para os evangélicos. É a graça, é um escândalo. E este evangelho, este controle, esta caneca, este chapéu, esta Bíblia, e este evangelho. Que evangelho? Paulo não tinha sido levantado quando Jesus disse isso, Mateus 24, 14. Que evangelho Jesus está se referindo? O evangelho do reino, para dizer que Jesus era o Messias. O evangelho da circuncisão. Gálatas 2,7. A mim, Paulo diz, o evangelho da incircuncisão. Como a Pedro, o evangelho da circuncisão. Pedro pregou em Pentecostes e 3.000 judeus entenderam, foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Eles não ficaram na Judéia, eles não ficaram em Jerusalém. Aí o sistema religioso, para ganhar dinheiro, meu irmão, vamos fazer o ID de Jesus. Vamos ganhar almas para Jesus. Que Jesusinho, hein? Eu quando aceitei Jesus, não tem isso na Bíblia, né? Efésios 1,4, ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Aí eu preguei para minha mãe e ela aceitou Jesus. E eu, nossa, ganhei minha mãe para Jesus. Que Jesusinho esse da religião evangélica. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Que mundo? Esse aqui. Em testemunho a todas as nações. Olha aqui as nações. E então virá o fim. Futuro do presente. Jesus, quando falou isso, falou com 32 anos e o fim foi no ano 70, com 38 anos. Naquela geração virá o fim. Futuro do presente. Eu virei, tu verás. Ele virá, nós viremos, vós vireis, eles virão. Um futuro, mas um futuro do presente. Não é 2000 anos não, viu, evangélico? Só é enganado quem quer. A gente usa isso, mas não é.
Deus não tira o véu, não tem jeito. Leva para o futuro e acredita, mesmo porque esse arrebatamento aí, essa fraude aí, o evangélico vê a única possibilidade de não passar pela morte. Vai morrer, pode ter certeza disso. Todos nós iremos passar pela morte. Sobe tudo, né? Sobe a roupa, o óculos, a hemorroida, a dentadura, o botox, sobe tudo. Carne e sangue não entram no reino de Deus. E o arrebatamento sobe tudo, né? Meu irmão, se subir só o espírito, até os urubus vão morrer. Os urubus vão voar assim, ó, com uma das asas segurando o nariz e a outra voando. Tu imagina os espíritos sendo arrebatados, a carnificina que vai ser. Repita, até os urubus vão morrer. Tu imagine os salvos, os evangélicos, tudo morto assim por toda a terra, o espírito sobe e a carnificina que vai ser. Isso é uma macumba evangélica, isso é um feitiço, né? Até os urubus vão morrer, não vão aguentar a carnificina. Virá o fim, futuro do presente. Mas os ímpios perecerão. Aí o pastor diz, perecer, meu irmão. Sofrer e ser atormentado por toda a eternidade. Perecer, extinguir-se, deixar de viver, morrer. O próprio Salmo responde, os inimigos do Senhor, inimigos entre aspas, serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. Cadê o sofrimento aqui? Onde é que tem Paulo falando de inferno, de sofrimento? Mostra aqui, pastor, bota aqui embaixo. Qual é o versículo? Os ímpios perecerão. Não tinha espírito, deixaram de existir. Perecer. Deixar de viver, morrer. Muita gente pereceu no incêndio, na queda do avião, no naufrágio. Ter fim, acabar, se extinguir-se. Cadê o sofrimento aqui? Agora você vai perguntar ao pastor, ele vai dizer, sofrer e ser atormentado. Isso é um pilantra, rapaz. Claro que tem uns que são vítimas, que acreditam, que são analfabetos. Acreditam que isso aqui é sofrer e ser atormentado. Tem um pregadorzinho aí de Araque, que eu até indiquei ele. Porque eu vi uma mensagem dele dizendo que ele acredita no bem, o bem e o mal pertencem a Deus. E é uma verdade, o bem e o mal pertencem a Deus. Eu me precipitei e indiquei ele na mensagem, o canal dele teve várias pessoas inscritas. Disse, nossa, um pregador da graça, legal. Indiquei. Gente, eu me arrependi muito, viu? Eu me arrependi muito. E logo depois, para as pessoas, mas Júlio, esse camarada que tu indicou, olha que heresia que ele está falando, olha que heresia. Esse mapa é mais um cão guloso. E ele se rotula aí como bacharel em teologia. Bacharel em teologia, grande mercadoria. Se eu fosse formado em teologia, eu nunca fui. Se eu fosse bacharel em teologia, eu tinha vergonha de dizer isso. Eu evitava isso, porque isso não é orgulho nenhum. A teologia ensina a letra, a interpretação desse livro aqui, ó. Essa tal de exegese e hermenêutica. Isso é o que ensina na teologia. E o cara se auto-rotula assim. Bacharel em teologia. Repito, grande mercadoria. Pega esse teu curso de teologia, a unção de Sandra de Sá. Joga fora no lixo esse teu diploma de teologia que está aí pregado na parede. Isso é interpretação. Nunca entendeu o Evangelho da Graça. É um pastorzinho aí no nosso meio, que eu até indiquei e me arrependi. Ele diz que alma e espírito, mesma coisa. Alma e espírito é a mesma coisa. Então tem um problema, né? Mateus 10, 28, Jesus disse que a alma vai para o inferno, para a sepultura, para o Geena, que era um crematório, um lixão. O inferno falado por Jesus. Corpo e alma para o inferno. Esse pregadorzinho, esse bacharel em teologia, diz que alma e espírito é a mesma coisa. Ele está quase pregando o purgatório, que ele diz que existe um lugar de sofrimento. Então, ele está com um problema aí, né? Porque Jesus disse que a alma vai para o inferno, para a sepultura. E Salomão diz que o espírito volta. Como é que ele diz que alma e espírito é a mesma coisa?
É um pastorzinho no nosso meio aí, que eu me arrependo muito de ter indicado aí para vocês se inscreverem no canal dele. Então, ó, os ímpios serão lançados no inferno. E aí mesmo, os ímpios, ó, para o inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo 9:17. Como é que pode uma nação, um país ser lançado no inferno? Tu consegue imaginar um negócio desse, meu irmão? Tu não percebe que isso é uma figura de linguagem para se referir ao esquecimento? Desaparecerão, ó, o salmo aqui, ó. Desaparecerão, virarão fumaça. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Como é que é esse negócio aí? As nações serão lançadas no inferno. O Brasil, pum. O Brasil no inferno, Austrália no inferno, Estados Unidos lança no inferno. Você não percebe que isso é uma figura de linguagem para dizer que os ímpios e as nações serão esquecidas, serão lançadas no esquecimento, desaparecerão, virarão fumaça, fogo eterno. Tudo isso significa esquecimento. Deixarão de existir. Serão esquecidas. Nações e ímpios. Repito, como é que pode lançar um país no inferno? Você viu aí que é uma heresia isso? Muitos estão pregando, inclusive esse pastorzinho aí, que se rotula aí como bacharel em teologia. Joga esse teu diploma no lixo, rapaz, isso não vale nada. Tudo que você vê, fogo eterno, sofrimento eterno, não será preparado, tudo isso significa esquecimento. Serão lançados ao esquecimento. Simplesmente isso. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servir de aviso para nós da época, pois estamos vivendo os últimos dias, no fim dos tempos. Bem que a Bíblia diz que no fim dos tempos é uma macumba, né? Uma macumba evangélica com feitiço, mas não, é poder de Deus. É poder de Deus. Estamos vivendo no fim dos tempos. Que fim dos tempos? Esse tempo que Paulo está falando aqui se encerrou no ano 70. Um fim de um aion, um fim de uma era. Não é o mundo cosmo, planeta não. 1 Coríntios 10:11. Presente, nós estamos. Eu estou aqui agora, presente. Paulo está dizendo, nós estamos. Pois estamos, meus irmãos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Barnabé, Simão, nós estamos vivendo os últimos dias. Foram os últimos dias de Israel. Isso é uma farsa, isso é uma fraude, esse negócio dos últimos dias. Tudo que acontece de ruim, bem que a Bíblia diz que nos últimos dias. Atos 24, 25. Mas quando Paulo começou a falar sobre uma vida correta, o domínio próprio e o dia do juízo para Félix, o governador, Félix ficou com medo. Por que Paulo teria dito a ele que esse dia do juízo ia ser para daqui a 2000 anos, se não era uma coisa prestes a acontecer? Félix ficou com medo e disse, agora pode ir, quando eu puder, chamarei você de novo, Paulo. Teve medo quando Paulo falou no dia do juízo final. Foi o juízo de Israel no ano 70. Não existe mais juízo de Deus, gente. Isso é outra fraude. Que guardes este mandamento sem mácula, Timóteo, e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Presente, que tu guardes, Timóteo. Cadê Timóteo se Jesus não voltou? Jesus disse a Pedro, importa que João esteja vivo até que volte. Cadê João? Tem que ligar para o Guinness Book, o homem mais velho do mundo. Timóteo, João, eles estão com 2150 anos. Presente, que guardes, Timóteo. Mateus 26, 64. Disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, Caifás, vereis
Em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens. Nuvem significa juízo, trombeta significa palavra, todo olho o verá. Apocalipse 1,7, ele vindo com as nuvens, juízo. Todo olho verá, os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta dele, que foi representada pelo juízo de Israel. Futuro do presente, vereis, verei, verás, verá, veremos, vereis, verão. Futuro do presente, ao longo ali de 38 anos. Jesus, nesta geração. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade de Jerusalém, fuge para outra, meus discípulos, porque em verdade digo a vocês, vos digo, que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que vejam vir o Filho do Homem. O que é que nós temos a ver com isso? Tiago 5, 7 a 9. Pois isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência a sua terra, que a sua terra dê colheitas preciosas. Não bota a semente e a planta nasce, não. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também, meus irmãos, precisam ter paciência. Não desanimem, meus irmãos, Tiago dizendo, pois o Senhor virá logo. Irmãos, não se queixem um dos outros para não serem julgados por Deus. No ano 70, o juiz está perto, pronto para vir. O que é que nós temos a ver com isso? Tu acha que teu pastor não sabe dessa palavra, não? Se ele pregar isso, ele fica desempregado. Tiago 1:1, Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos de Israel. O que é que nós temos a ver com isso? Tiago aqui está falando para as 12 tribos, lá para os amigos deles. 12 tribos que andam dispersas, saúde. Sede vós, vocês, também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Só pode ser poder de Deus, meu irmão. Tu não entendeu uma palavra dessa. Tu tá no canal errado, viu? Olha, unção de Roberta Miranda. Vai com Deus. Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta. Basta ter um ensino fundamental. Esta é presente. Esta geração, sem que muitas coisas aconteçam, todas estas coisas aconteçam. Exatamente esta geração, de 32 a 70, 38 anos, a geração na Bíblia é 40. Viu aí que tudo se encaixa na graça? Mateus 24, 14 e 16. E este evangelho, que evangelho? Acho que eu estou repetindo aqui, né? Do reino será pregado em todo o mundo de Israel, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes, vocês verem que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, todas as profecias foram cumpridas, inclusive a de Daniel, está no lugar santo. Que lugar santo? O templo de Jerusalém que foi destruído. Quem lê entenda, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E aí, pastor, o que é que significa Judéia e montes? Os que creram não ficaram na Judéia, fugiram para os montes, fugiram para as montanhas. Eles creram, eles foram salvos. Judéia, que era o centro de Jerusalém. Os que creram no evangelho da circuncisão, pregado por Pedro, opa, vamos embora que Jesus está voltando. Saíram, ou então não entraram nela. Não entraram na cidade. Jesus fala também no Sermão da Montanha. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, para as montanhas. 2 Pedro 3,7, mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Esse fogo aí não é o fim da terra, não é mentira desse cão guloso com rótulo de pastor. Esse fogo foi o juízo no ano 70. E se guardam para o fogo até o dia do juízo, no ano 70, e da perdição dos homens ímpios. Foram aniquilados os ímpios. Claro que alguns passaram. General Tito morreu no ano 81, passaram. Mas o nascimento do ventre materno está lá no Salmo. Será aniquilado. Não existe.
Ímpios não tinham espírito, eles foram feitos por Deus, para que Deus concluísse a sua obra literária. Hoje, já estamos vivendo o Salmo 37 e 29. Os justos herdarão a terra, e nela, na terra, habitarão para sempre. Gerações vêm, gerações vão, e a terra permanece para sempre. Esse juízo foi no ano 70. Lucas 21, 20 e 23. Mas quando vide Jerusalém cercada de exército. O que é que nós temos a ver com isso? Isso aconteceu no ano 70. Bota aí no Google. A grande guerra romana, o Império Romano, a potestade da época. Abril do ano 70. Saber então que é chegada a sua desolação, a sua destruição, a grande tribulação. Ele repete aqui, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem é que fugiu para o monte? Só os que creram foram salvos disso aqui. Salvação é isso aqui. Os evangélicos vão me detonar aqui, porque Deus não tira o véu. Os que estiverem no meio da cidade, ó, os que estiverem em Jerusalém, na Judéia, saiam. Os que estiverem nos campos, não entrem nela. Não entrem em Jerusalém. Quem entendeu essa palavra? Só os salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação. Porque dia de vingança são estes, presente da época, para que se cumpra muitas coisas, para que se cumpra o quê? Todas as coisas que estão escritas, todas as profecias, tudo, todas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, que terra de Israel, e ira sobre este povo. Meu irmão, se o teu pastor assiste uma palavra dessa e continua pregando o que ele prega, ele está te enganando, rapaz. Você é um fraudador do evangelho. Eu sei que existem pastores que são vítimas do sistema. Eles acreditam naquilo que pregam. Eu tenho pastores aqui, ex-pastores, né? Júlio, 35 anos de Assembleia de Deus, 30 anos, professor da escola dominical. Eu aprendi errado e ensinei errado. Agora a maioria é conguloso, sabe que está enganando. Aí deixar o cara desempregado, vai quebrar o cara, é? Já ligaram para mim, Júlio, essa tua palavra me quebra. Não precisa falar mais nada, meu irmão. Acorda, evangelho, para de ser enganado. Agora eu sei que Deus vai tirar o véu de uns e não vai tirar de outro. Esse que ele não tira, vai me detonar aqui. Não aceita essa palavra. Isso aí é um escândalo. A graça é um escândalo para eles. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Muita gente vive no inferno, um casamento infernal, porque eu digo que inferno é o estado de espírito que os evangélicos vivem. Vive num casamento, numa vida horrível, por causa disso aqui. Tem que perseverar. Eu tenho que suportar esse traste até o fim. Ai, ai. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação. Ou seja, era possível perder a salvação. Só que os pastores, os evangélicos, os teólogos, os bacharel em teologia não compreendem que essa salvação aqui era se referindo à grande tribulação. Paulo disse, Dema me abandonou, amando o presente mundo, perdeu a salvação. Era possível perder a salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. Salvação se referindo à grande tribulação que foi no ano 70. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos. Curem, meus discípulos, enfermos, ressuscitem os mortos. Purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Sábado passado, eu passei o dia todinho no hospital com a minha sogra. Gente, eu vi pessoas enfermas, crianças. Eu disse, cadê? Estou procurando um pastor aqui no encontro. Cadê um pastor? Está aí, ó. Curem enfermos. Cadê? Se isso aqui acontece, todo hospital, toda ambulância era para ter um pastor para curar os enfermos. Todo velório tinha que ter um pastor para ressuscitar os mortos. Tudo isso é fraude, é fake news, é mentira, é enganação para tirar dinheiro de você, ovelhinha evangélica. Não existe mais isso. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é poderoso, ele continua, se ele quiser curar, ele cura. Mas esses milagres foram para os discípulos, para que eles fizessem isso aí. Curem meus discípulos, os enfermos. Ressuscitem os mortos, meus discípulos. Purifiquem os leprosos, meus discípulos. Expulsem os demônios, meus discípulos. Vocês
meus discípulos, receberam de graça, deem também de graça. Jesus de Nazaré não existe mais e nós não somos discípulos de Jesus. Tudo isso aqui nos dias de hoje é fraude, é farsa, é fake news, é mentira, é fonte de renda. Então os discípulos receberam poderes para falar línguas estranhas, para curar enfermos, ressuscitar mortos, e as pessoas crescem. Jesus de fato é o Messias a quem os profetas profetizaram. Eles creram, eles foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Não existe mais, gente. Tudo isso é fraude. Isso é fraude. Os demônios eram espíritos malignos, vindos da parte de Deus. Está lá em 1 Samuel 16, 14. E um espírito maligno, vindo da parte de quem? De Satanás, é. Teu pastor vai dizer que é o Satanás, que é o sócio dele. Vindo da parte de Deus, atormentando Saul. Os discípulos disseram, há um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, te atormentando, Saul. Demônios foram feitos por Deus, foram criados por Deus. Eram espíritos malignos, que tinham esse propósito, na época de Jesus, para que eles fossem libertos, para que eles acreditassem que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. Não existe mais isso, gente. Cura de leprosos, passei 12 horas no hospital, as pessoas sofrendo, sofrendo, enfermos. Cadê um pastor? Tem que vir um pastor aqui. A palavra não diz. O ano passado eu fui 3 vezes no inferno. Mas não é o inferno que a irmãzinha Nadir, essa perturbada, vai não. Eu fui em 3 velórios de pessoas de 80, 90 e 92 anos que passaram a vida toda esperando Jesus voltar. Eu fui 3 vezes no inferno, fui a 3 velórios. O mês passado eu fui num velório de uma pessoa amiga lá de Recife que morreu com 67 anos esperando Jesus voltar. Quem celebrou o culto fúnebre foi um pastor da presbiteriana. Ora, ressuscita aí a irmã Laíse. Laís, o nome dela, 67 anos, morreu de câncer, esperando Jesus voltar. Ressuscita aí não, vamos cantar um hino para o Senhor, não porque a palavra diz, não porque Jesus disse. Meu irmão, Jesus disse isso aqui, ó. Ressuscita os mortos, ressuscita a irmã Laís aí, ressuscita. Conversa, rapaz. Isso foi para a época. Repito, se isso aí existisse, em cada SAMU, em cada ambulância, em cada hospital tinha que ter um pastor para desafogar os hospitais. Todo velório, nossa, tem 3 velórios ali, vamos lá ressuscitar os mortos. Onde é que você vê isso? Isso é farsa, rapaz, isso é fraude. Isso foi para dizer aos judeus que Jesus era o Messias. Então, na época, os discípulos receberam poderes para falar línguas estranhas, idiomas, curar enfermos, ressuscitar os mortos, purificar leproso, expulsar demônios. Tudo isso para a época. Hoje, tudo isso é fraude, é enganação, é fake news para tirar dinheiro de você, ovelhinha evangélica. Mensagem que eu tenho. No ano 70 aconteceu o fim do mundo, o fim de todas as profecias, a volta de Jesus, a ressurreição dos espíritos, tudo no ano 70, tornando esse livro aqui, a gente viu lá em Lucas 20, 21, 22, um livro 100% histórico. Tudo já aconteceu. Esse camarada disse, eis que te diga assim do Senhor, cai fora. Aquele papalégua, bibite, cai fora. No ano 70, o mundo acabou, no ano 70. A terra pegou fogo no ano 70. O juízo de Deus foi no ano 70. Tudo entre aspas. A grande tribulação foi no ano 70. A volta de Jesus no ano 70. A ressurreição dos espíritos no ano 70. Todas as profecias foram concluídas no ano 70. De novo, quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Ó o 23. Porque haverá grande aperto na terra e a ira sobre este povo. Ó o 22. Porque dias de vingança são estes, para se cumprir o quê? Todas as coisas que estão escritas. Eis que te digo, meu irmão, as profecias estão sendo cumpridas. Isso é uma fraude, rapaz. Isso é... Em verdade vos digo que alguns atos que aqui estão não passarão pela morte. Estou repetindo. Mensagem da graça só pode ser poder de Deus.
Essa é a mensagem de hoje, para não entender essa palavra. Mensagem que eu tenho aqui na playlist, para você ver as últimas mensagens. Afasta dos demônios. Expulsar demônio é uma fraude. A língua portuguesa revela a fraude das pregações evangélicas. Fraude, a gente viu aqui. Tudo no futuro do presente. Afasta das profecias. Como pode alguém acreditar que ainda há profecias para acontecer? Fraude, gente. Essa aqui, estão me detonando com isso aqui, viu? Afasta da salvação. Fomos enganados. Muitos estão se inscrevendo no canal. Assistir essa mensagem estão compreendendo. Muitos estão se inscrevendo no canal. Também muitos estão me detonando, que isso aqui é um escândalo. Né? Afasta da ressurreição dos mortos. Fraude. O pentecostalismo é uma fraude. Transformar a alegria do Espírito Santo da época num verdadeiro picadeiro, numa palhaçada. É isso aí, abençoado. Liberte-se da escravidão, da religião. Se você entender a verdadeira graça, mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. E você terá uma paz que você nunca teve na sua vida. Esse é o pacote, é o combo que a gente aprendeu desde o dia em que nascemos. Pecado, diabo, inferno, últimos dias. Tudo isso é heresia. Tudo isso é fake news. Tudo isso é fraude. Para quem pede dinheiro aí, tanto no sistema religioso evangélico como no nosso meio, tem uma panelinha de cão guloso no nosso meio aí. Um sistema religioso corrupto no nosso meio, que eu já denuncio há quase 5 anos. Não dê dinheiro a pregador nenhum da graça. Não compre livro, não compre e-books, não seja membro. Isso é um lixo no nosso meio. Cuidado, tem aí alçapões aí, arapuca no nosso meio. Tem um Pinóquio da graça que mente com força aí, tendo qualidade de vida com dinheiro alheio. Não dê dinheiro a nenhum pregador da graça. Logo, que prêmio eu tenho? Que evangelizando, levando a palavra, propagando o evangelho, hoje da graça, proponha de graça o evangelho de Cristo. 1 Coríntios 9, 18. Tá bom? Quero fazer uma saudação a esse abençoado aí. Esse Mauro Silva congregou nesse alçapão aí no Sarapuí. Mas passou muito pouco tempo, que ele sentiu ali que era um alçapão. Condena o dízimo, mas tem Deus ama quem dá com alegria, aquele que dá semente ao que semeia prosperará, grupinho de WhatsApp dando dinheiro a ele, distribuição de envelopes, congregação. Mauro Silva, ele congregava nesse alçapão aí. Inclusive, eu acho que vocês que congregam nesse alçapão, nessa arapuca aí do Sarapuí, vocês de vez em quando sentem falta de pessoas, né? Mauro é uma delas, dessas pessoas. Minha saudação vai para ele. Mauro, muito obrigado por tudo. Você tem sido uma bênção na minha vida, para um ministério, para o canal Acorda Povo de Deus e para mim também. Você sabe o que é que eu estou dizendo, tá certo? Então você é uma bênção pelos comentários, pelos compartilhamentos. Quero fazer uma saudação a esse abençoado que eu não conheço pessoalmente, mas que eu espero que esteja nos nossos livros, que um dia a gente vai se conhecer. Ou eu vou aí no Rio, ou você vem aqui para a Grande João Pessoa, vai ser um prazer recebê-lo, tá certo? Então, minha saudação especial hoje é para esse abençoado carioca, pelo menos ele mora no Rio de Janeiro, Mauro Silva. Mauro, muito obrigado por tudo, tá certo? Você é uma bênção para mim e para o canal Acorda Povo de Deus, tá certo? Muito obrigado, meu querido irmão e abençoado, que eu espero um dia conhecê-lo pessoalmente. Acesse a playlist do canal, tem mensagens focadas em determinados temas. Inclusive tem uma playlist nova, a Faça. Dá uma lida, dá uma acessada aí, compartilha, gente. Você quando pega uma mensagem dessa aqui, você guarda só para você. Eu acho até um egoísmo, sabe? A gente ouvia mensagem de medo e terror. Paulo Júnior era parceiro, divulgava. Malafaia, que tem mala até no nome, eu divulgava. E hoje uma mensagem da graça. Às vezes a gente assiste, nossa, que mensagem maravilhosa, e a gente não compartilha, e a gente não divulga. Coloca aí no grupo de WhatsApp, de Facebook. Gente, o que é que vocês acham dessa mensagem? Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal.
clica no sininho e coloca todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova aí no YouTube, o YouTube avisa você. Quando você dá um like, um joinha, você já ajuda o canal. Você vê que a quantidade de pessoas me detonando aumentou muito, e é importante que você dê o seu like, dê o seu joinha, deixe seu comentário. Tem pessoas que me detonam aqui. Você dá uma olhada nos comentários aqui embaixo. Bota aí, glória a Deus, em poucas palavras. Bota o seu testemunho. Quanto tempo você passou no sistema religioso. Que você sente hoje uma paz que você nunca sentiu. Que você hoje é feliz com o Evangelho da Graça de Deus. É importante que você dê um like, dê um joinha. Quando você faz isso, você já está ajudando o canal. Você está dizendo no YouTube, eu gostei. Fazendo com que o YouTube divulgue para outras pessoas e mais pessoas assistam a mensagem da graça de Deus. É muito importante você deixar o comentário, nem que seja glória a Deus, Abba Pai, que mensagem, obrigado, enfim, agradecendo sempre a Deus. O mérito é 100% Deus. Não é esse que vos fala. Não dê mérito a homem nenhum. O mérito é 100% Deus. Mas é importante que você deixe seu like, deixe seu joinha, deixe seu comentário e principalmente compartilhe. Ainda está dando para responder as mensagens de e-mails, tá bom? Meu canal de comunicação é esse, é só mandar um e-mail, acordapovodedeus, numeral 7, @gmail.com. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima, querendo Deus, graça e paz.